O adenocarcinoma prostático é insidioso, traiçoeiro e frequentemente desconsiderado. O grande perigo reside no fato de que muitos homens só percebem a sua presença quando a doença já se encontra numa fase avançada, diminuindo drasticamente as probabilidades de um tratamento eficaz. Você sabia que nas fases iniciais, este tipo de câncer quase não apresenta sintomas evidentes? É exatamente por essa razão que tantas pessoas só recebem o diagnóstico quando a doença já está num nível crítico, dificultando as opções de tratamento e reduzindo as chances de recuperação. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, vamos revelar os primeiros sinais e sintomas do adenocarcinoma prostático, que jamais devem ser ignorados. Prestar atenção a esses indícios pode ser a diferença entre um diagnóstico precoce e uma situação irreversível. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo, pois esta informação pode, literalmente, salvar sua vida ou a de alguém que você ama. O adenocarcinoma prostático está entre os tipos mais comuns da doença, que afetam os homens, especialmente a partir dos 50 anos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 em cada 6 homens será diagnosticado com este câncer ao longo da vida. Mas você sabe exatamente o que é a próstata e qual a sua função? A próstata é uma glândula pequena, com formato semelhante a uma noz, localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Sua principal função é produzir o fluido seminal, substância essencial para o transporte e nutrição dos espermatozoides. No entanto, o problema surge quando as células dessa glândula começam a se multiplicar de maneira descontrolada, levando à formação de um tumor. Nas fases iniciais, esse crescimento anormal costuma ocorrer de maneira lenta e sem apresentar sintomas perceptíveis. No entanto, conforme o tumor se expande, ele pode pressionar a uretra, o canal por onde a urina passa, e até afetar órgãos próximos. É nesse momento que começam a surgir os primeiros sinais de alerta. O grande problema é que, na maioria dos casos, os homens só percebem que algo está errado quando o câncer já atingiu um estágio mais avançado, tornando o tratamento mais complexo. Mas fique tranquilo, porque agora vamos te mostrar os sintomas que precisam ser observados atentamente para identificar essa doença antes que seja tarde demais. O adenocarcinoma prostático não surge ao acaso. Há fatores específicos que aumentam o risco de seu desenvolvimento. Conhecer esses fatores pode ajudar tanto na prevenção quanto na detecção precoce. Veja os principais. Idade avançada. A partir dos 50 anos, o risco de desenvolver adenocarcinoma prostático cresce consideravelmente, tornando-se ainda mais alto após os 65. Por isso, exames regulares nessa fase da vida são essenciais para um diagnóstico precoce. Histórico familiar. Se um parente próximo, como pai, irmão ou avô, já teve adenocarcinoma prostático, as chances de desenvolver a doença dobram ou até triplicam, principalmente se o diagnóstico ocorreu antes dos 55 anos. Isso mostra o quanto a genética desempenha um papel crucial nesse tipo de câncer. Origem étnica. Homens com ascendência africana apresentam um risco maior de desenvolver adenocarcinoma prostático e, em muitos casos, a doença pode se manifestar de forma mais agressiva. Embora seja um fator menos comentado, ele é extremamente relevante para avaliar o risco individual. Alimentação inadequada. Uma dieta rica em carnes vermelhas, alimentos ultraprocessados e gorduras saturadas. Certos hábitos e exposições elevam consideravelmente o risco de desenvolver câncer de próstata. Em contrapartida, uma dieta rica em frutas, vegetais e antioxidantes, como o licopeno encontrado no tomate, pode fortalecer a saúde prostática e diminuir as chances de ocorrência da doença. O excesso de peso não apenas aumenta a probabilidade de um câncer de próstata mais agressivo, mas também pode obscurecer sua detecção nos estágios iniciais. Além disso, a obesidade pode prejudicar a eficácia de determinados tratamentos, dificultando o combate à doença. Profissionais que lidam rotineiramente com agrotóxicos e substâncias químicas industriais apresentam uma maior predisposição ao câncer de próstata. A exposição contínua a esses compostos
pode desencadear alterações celulares e aumentar o risco de mutações malignas. Níveis elevados de testosterona, por longos períodos, podem estimular o crescimento descontrolado das células prostáticas, incluindo as cancerosas. Esse aspecto é considerado nos tratamentos que visam controlar os níveis hormonais para retardar a progressão da doença. A falta de atividade física também representa um fator de risco significativo. O sedentarismo está diretamente ligado à obesidade, inflamações crônicas e à diminuição da imunidade, condições que podem favorecer o surgimento do câncer de próstata. Manter uma rotina regular de exercícios físicos não só contribui para a saúde geral, mas também auxilia na proteção, reduzindo inflamações e fortalecendo o sistema imunológico. O consumo de tabaco e álcool também merece atenção especial. O cigarro contém inúmeras substâncias tóxicas capazes de causar mutações celulares, elevando o risco de diversos tipos de câncer, incluindo o de próstata. Já o consumo excessivo de álcool pode desencadear inflamações crônicas no organismo, um dos fatores associados ao desenvolvimento de tumores malignos. Embora não seja possível controlar fatores como idade e predisposição genética, existem diversas medidas preventivas que podem diminuir significativamente as chances de desenvolver a doença. Manter um peso saudável, adotar uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são hábitos essenciais. Acima de tudo, realizar consultas médicas periódicas é fundamental, especialmente para homens a partir dos 50 anos ou aqueles com histórico familiar da doença. Agora, vamos abordar os principais sinais e sintomas do câncer de próstata que devem ser reconhecidos o quanto antes. Quanto mais cedo forem identificados, maiores serão as chances de um tratamento bem-sucedido. O primeiro sinal de alerta é a dificuldade para urinar. Imagine tentar abrir uma torneira, mas, em vez de um fluxo constante de água, apenas algumas gotas saem de forma intermitente. Essa é a sensação que muitos homens relatam ao notar esse sintoma. A explicação é simples. Conforme o tumor cresce, ele pode pressionar a uretra, o canal responsável por conduzir a urina para fora do corpo. Isso pode resultar em um fluxo urinário fraco, intermitente, ou até na necessidade de fazer força para conseguir urinar. Se você perceber que está tendo dificuldades para esvaziar completamente a bexiga, que o jato urinário está fraco ou irregular, não ignore esse sintoma. Pode ser um sinal precoce de que algo está errado com a sua próstata. O segundo sinal de alerta é a necessidade de urinar com mais frequência, principalmente durante a noite. Você tem se levantado várias vezes para ir ao banheiro? Embora muitas pessoas associem isso apenas ao envelhecimento, esse pode ser um indício de alterações na próstata. Esse fenômeno é conhecido como noctúria e ocorre quando a glândula prostática aumentada comprime a bexiga, reduzindo sua capacidade de armazenamento e aumentando a vontade de urinar. Se isso se repete todas as noites, é um sinal de que algo não está bem. É imperativo salientar que a autodiagnose é arriscada e um profissional de saúde deve ser consultado. Um dos sinais de alerta, frequentemente negligenciado, é a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Já se viu em uma situação onde, logo após urinar, persiste a impressão de que ainda há resíduo? Tal sensação pode indicar um bloqueio no fluxo urinário, potencialmente ligado ao crescimento atípico da próstata, seja por uma neoplasia ou hiperplasia prostática benigna. A persistência dessa dificuldade exige uma avaliação especializada. Outro sinal alarmante é a presença de sangue na urina ou esperma. Apesar de ser um sintoma impactante, muitos minimizam sua importância. A presença de sangue pode sinalizar problemas prostáticos graves e, mesmo que nem sempre indique câncer, jamais deve ser ignorada. Esse sintoma tende a surgir em estágios avançados, ressaltando a urgência do diagnóstico médico. Qualquer vestígio de sangue deve ser prontamente investigado. A ardência ou dor ao urinar é outro sintoma relevante. Frequentemente associada à infecção urinária, essa sensação, quando recorrente ou persistente após tratamento, pode indicar inflamação prostática ou crescimento anormal comprimindo a uretra.
Monitorar a frequência e duração desse sintoma auxilia na identificação precoce do problema. Dores lombares nos quadris ou coxas também merecem atenção. Poucos sabem, mas em casos de metástase do câncer de próstata, os ossos são frequentemente afetados. Uma dor profunda e contínua nessas regiões, não relacionada a esforço físico e progressivamente intensa, deve ser investigada. Diferente das dores musculares comuns, essa dor não apresenta uma localização precisa e pode se intensificar gradualmente. Não subestime esse sintoma, pois ele pode indicar um estágio avançado da doença. Perda de peso inexplicável, acompanhada de fadiga extrema, também é um sinal de alerta. Emagrecer sem dieta ou exercícios pode parecer positivo, mas, quando ocorre sem motivo aparente, exige atenção. Isso ocorre porque, no combate ao câncer, o organismo consome mais energia, resultando em perda de peso rápida e inesperada. A fadiga persistente, mesmo após repouso adequado, é outro indício preocupante. A liberação de substâncias químicas pelo tumor pode afetar o metabolismo e drenar a energia do organismo. Sentir-se constantemente exausto, sem causa aparente, requer investigação. Estes são os principais sinais de alerta do câncer de próstata. Embora alguns possam parecer inofensivos, como a necessidade de urinar à noite, quando ocorrem repetidamente ou combinados com outros sintomas, é crucial procurar um médico. O objetivo não é alarmar, mas sim incentivar a prevenção. Antes de prosseguirmos, reflita. Você tem se sentido desanimado, com dificuldade para ganhar massa muscular ou enfrentando uma diminuição na libido? Se a resposta for sim, é hora de agir. Apresentamos o Guia da Vitalidade Masculina, com 50 receitas naturais de sucos e smoothies para estimular a testosterona. Este e-book, repleto de receitas deliciosas e fáceis de preparar, é a solução para impulsionar seus níveis de testosterona. Impulsione sua vitalidade naturalmente e sinta-se energizado, forte e seguro diariamente. Descubra como no link do primeiro comentário. Agora, voltando ao nosso assunto principal. A identificação precoce pode ser crucial. Agora que você está ciente dos sinais e fatores de risco, não ignore os alertas que seu organismo pode emitir. Quanto mais cedo a condição for reconhecida, maiores as chances de uma intervenção rápida e efetiva. Caso sinta dificuldade ao urinar, note sangue na urina ou sêmen. Experimente dores lombares persistentes ou perceba uma perda de peso sem motivo aparente. Não hesite, consulte um médico imediatamente. Lembre-se que compartilhar este conhecimento pode ser fundamental para outras pessoas. Envie este conteúdo para seus contatos e ajude a disseminar a importância do diagnóstico antecipado. E você, já fez seus exames preventivos este ano? Compartilhe sua experiência nos comentários, sua opinião é valiosa.